Você provavelmente já deve ter ouvido falar em histórias de abdução e de discos voadores, em que alguns casos têm abduzido pessoas e às vezes até animais, para fazer as mais diferentes experiências possíveis. Existe um caso que é um dos mais famosos casos de abdução brasileira, o caso Antônio Vilas Boas. Foi a primeira alegação de abdução em todo o mundo. Fazendeiro, ele costumava trabalhar no período da noite, sozinho ou acompanhado de seus irmãos ou cunhados. Em 16 de outubro de 1957, Antônio teria passado por uma experiência inesquecível. Foi quando ele viu uma luz muito forte durante a madrugada, e ao investigar do que se tratava, ele teria sido abduzido por esses seres alienígenas. Assista esse vídeo até o final e veja mais essa interessante história. Eu sou o Lucas Melo e antes da gente entender tudo isso, já dê o seu like para que não se esqueça durante o vídeo, ative o sino de notificações e se inscreva se ainda não for inscrito. Antônio Vilas Boas tinha 23 anos na época, era agricultor e vivia com sua família na fazenda. Para lavrar a terra, a família Vilas Boas usava um trator. Assim eles trabalhavam em 2 turnos, um diurno e o outro noturno. De dia trabalhavam os empregados da fazenda e à noite o próprio Antônio, sozinho ou acompanhado dos seus irmãos ou cunhados. A história conta que em 5 de outubro de 1957, o Vilas Boas teria recebido uma visita. Assim, todos eles foram se deitar só por volta das 23 horas. Como fazia bastante calor naquela noite, Antônio abriu a janela do seu quarto e de repente viu uma luz, cujo brilho era intenso, bem mais clara que a do luar, iluminando todo o ambiente. Então Antônio chamou pelo irmão, que também estava no quarto, mas ele não se interessou pelo fenômeno, então ele logo fechou a janela e ambos foram dormir. A história conta que pouco tempo depois, sem resistir à curiosidade, Antônio tornou a levantar-se e abrir a janela. A luz continuava inalterada, mas subitamente a mesma se deslocou para junto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou o irmão, e dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luz e entravam pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Finalmente, depois de alguns minutos, a luz desapareceu. Então, no dia 14 de outubro, houve a segunda aparição. Desta vez aconteceu por volta das 22 horas, enquanto Antônio trabalhava no trator. Do nada, apareceu aquela misteriosa luz novamente e se deslocou rapidamente para o sul da fazenda, onde ficou paralisada. Antônio então teria ido atrás da luz, que voltou para sua posição que estava antes. A história conta que então no dia 15 de outubro, ele foi trabalhar mais uma vez com o trator, e ele teria avistado novamente a misteriosa luz. Contudo, dessa vez, era um objeto brilhante em formato oval. Esse objeto se aproximou rapidamente de Antônio, até que então fez um pouso no solo. Antônio teria descrevido o objeto como sendo oval e cheio de pequenas luzes vermelhas ao seu redor. O objeto também tinha uma peça giratória que não parava de girar. A parte de baixo do objeto se abriu e de lá saíram 3 suportes metálicos. Antônio não fazia ideia do que sairia de lá, e como o medo já havia tomado conta dele, Antônio aproveitou que o motor do trator estava ligado e não pensou 2 vezes antes de acelerar. Mas depois de andar alguns metros, o motor do veículo parou de funcionar. Então Antônio saltou do trator e saiu correndo o mais rápido que podia. Mas poucos metros à frente, um ser bizarro e pequeno pegou no braço do fazendeiro. Antônio golpeou a criatura, mas acabou caindo no chão. Quando isso aconteceu, 3 criaturas se aproximaram de Antônio e o dominaram. As criaturas então levaram ele para a nave espacial. Ele relata que as criaturas, nesse meio tempo, conversavam entre si numa língua estranha que ele não conseguia compreender. Foi quando então eles decidiram tirar as roupas de Antônio.
Logo depois veio um outro alienígena e começou a passar um líquido no corpo dele. Assim o levaram para um outro espaço da nave e surgiram mais 2 alienígenas, que levavam nas mãos 2 tubos de borracha vermelha, cada um medindo mais de 1 metro. Uma das partes do tubo estavam ligadas a um recipiente e a outra a uma peça, que colocaram debaixo do seu queixo, realizando um processo de transfusão de sangue. Após isso, Vilas Boas foi deixado sozinho por cerca de 30 minutos. A história conta que logo depois, quando Antônio olhou para a porta, ele viu uma moça andando lentamente e ela estava completamente nua. Antônio relata que ela era muito bela, tinha cabelos loiros, quase platinados, e seu corpo era perfeito, de baixa estatura. Assim, essa alienígena começou a ter contatos íntimos com Antônio. Ele foi ficando muito excitado, e os dois então acabaram tendo relações sexuais. Eles acabaram fazendo várias vezes, e após o ato, Antônio queria fazer mais sexo com ela, mas a alienígena então se recusou. Assim ele percebeu que aquilo que eles estavam fazendo era na verdade uma experiência. Depois do ato, a mulher olhou para Antônio, apontou para sua barriga e depois para o céu, como queria dizer que Antônio seria pai de uma criança em outro planeta. Os outros alienígenas então devolveram a roupa de Antônio e levaram ele para o ambiente que ele estava anteriormente. Vilas Boas formou-se em Direito, casou-se e teve 4 filhos. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 1991, aos 56 anos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e de comentar o que achou desse assunto. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima.